todos os estimados internautas do programa Mais Saúde, a vocês fiéis, nós agradecemos mais uma vez por aqui estarem presentes para poderem acompanhar mais um programa Mais Saúde, programa este que tem como objetivo promoção de saúde. E hoje nós temos também um tema interessante, nós vamos falar de um tema bastante importante na nossa sociedade, porém tem sido uma grande realidade e, como todos vocês sabem, nós estamos preocupados com problemas que afetam a nossa, ou seja, que preocupa tanto como a classe médica, tanto como a sociedade em geral. E hoje nós iremos falar de um tema, eu terei muito cuidado para poder pronunciar o termo, porque é um termo extremamente técnico, mas todos vocês bem assim conhecem ou já viram. Nós iremos falar da fissura lábio-palatino, ou então poderá ser denominado por fenda lábio-palatino, ou então chamado de lábio leporino. Exatamente, se refere a uma única doença. E para falarmos sobre esta doença, sobre esta anomalia, nós contamos com o médico dentista Dr. Maulana, ele que irá aqui para juntos debruçarmos em torno desta doença e compreendermos sobre esta doença. Aqui já vou saudar. Boa noite, Dr. Maulana. É sempre um prazer tê-lo neste programa. E hoje temos esse tema como sugestão. Quero já desde já saudar os nossos internautas e vamos aqui o que é o conceito. O que seria então o lábio leporino? Eu não sei se é isso, doutor. Boa noite a todos. É um prazer voltar a este programa. Já estava com saudades. Meu nome é Cláudio Maulana, como bem foi dito, sou médico dentista. E hoje trazemos um tema sugestivo: fendas lábio-palatinas. É em volta disso que vamos nos debruçar. Muito obrigado, certo? E para os nossos internautas, não se esqueçam do tradicional like, comentem, usem e abusem do nosso espaço de comentário para poderem deixar ficar vossas questões e nós iremos aqui responder junto ao longo da nossa conversa. E também partilhe esse conteúdo para amigos e familiares, para que possamos assim cumprir com a nossa missão, que é a promoção de saúde. Então fique desse lado atento, porque a conversa hoje será descontraída, mas acima de tudo com muito, mas muito aprendizado. Doutor Maulana, já para começar por início de conversa, o que seria então fissura lábio-palatino, ou então outros termos que são designados como fenda lábio-palatino, ou então lábio leporino? Bom, nomes complicados, designação complicada, mas eu tenho certeza que os nossos internautas já puderam vivenciar, já conhecem, provavelmente tenham visto um indivíduo com esta deformidade, mas em gesto mesmo de conceituar a introdução deste tema, qual é o conceito que teríamos para esta deformidade congênita, Dr. Maulana? Muito obrigado. Nós hoje vamos falar sobre as fendas lábio-palatinas, também chamadas de fissuras lábio-palatinas ou lábio leporino. Penso eu que faz parte de uma grelha de temas que temos apresentado aqui e que não deixa de ser importante para a nossa sociedade. Muito ainda porque cada um de nós nos comportamos como agentes de saúde. Isso é muito importante. Como definição, fendas lábio-palatinas é uma deformidade congênita, é uma anomalia congênita que acontece por deficiência de união de processos palatinos. É o seguinte, no céu da boca, nós temos dois ossos que precisam unir-se durante o período de formação embrionária. Os lábios também, o nosso lábio é resultante da fusão de dois tecidos, dois lábios. Então, alguma falha que acontece nesse processo de união, como consequência dá a separação dessas estruturas. E nós chamamos de fenda lábio-palatina. Quando há uma falha de união e os lábios nascem separados, também no céu da boca há um vão. Isso chamamos de fissura ou lábio leporino. Certo, doutor. Antes de olharmos para aquilo que são as causas, antes de trazermos mais informações sobre esta anomalia, é importante percebermos, contextualizarmos. Constitui uma preocupação em Moçambique, é uma realidade para nós em Moçambique ou em África. Qual é a prevalência da fissura lábio-palatina, doutor? Muito bem. Estima-se que a cada 650 nascimentos, uma criança nasce com fissura ou com fissura lábio-palatina. A grande preocupação é que temos muitos casos na sociedade moçambicana de crianças com fissuras lábio-palatinas,
mas que são tratadas do ponto de vista místico na sociedade. E muitas crianças acabam sendo escondidas, algumas delas acabam sendo descartadas, sendo desprezadas por nascerem com essa deformidade. E como nós temos também vindo a assistir de tempos em tempos a campanhas de cirurgias de fendas labiopalatinas. Então, as campanhas são justificadas justamente por ter pessoas com esse problema. Então, é um caso real, embora talvez não tenhamos nas nossas famílias, mas é um caso que existe e que precisa merecer a sua devida atenção. Porém, doutor, isso remete-nos ao quão sério este problema é ou chega a ser, porém, porque estamos a falar de um problema, de uma patologia, de uma doença que vai se estendendo nas esferas familiar e social, não é? Porque há aqui uma diversa, ou seja, há compreensões que acaba ferindo de alguma forma, ou então compreensões que devem de alguma forma serem desmistificadas à luz da ciência, e esse problema se torna mais pertinente por esta componente familiar. Doutor fazia a menção de crianças que estão abandonadas, porque é uma interpretação mística em torno desta questão. E é importante aqui trazermos mais uma questão: o porquê dessa compreensão, não é? Antes de entrarmos para as causas essencialmente científicas, explicações científicas, o porquê desta interpretação mística em torno da fissura lábio-palatina, doutor? Bem, nós não seremos capazes de responder à questão por quê, mas há várias explicações na comunidade frente a qualquer anomalia. Se uma criança nasce cega, é fruto de más interpretações. Em relação às fendas labiopalatinas, muitos entendem como resultado de uma punição divina, como resultado de feitiçaria, e por causa disso essas crianças sofrem muito, por causa dessa estética. E há várias anomalias que acometem diferentes partes do corpo, mas quando é a face, a estética fica muito impactada. Por causa disso, há alguma aflição não só para a criança que está sendo rejeitada, mas também para os familiares que vivem com essa criança. Como assumir essa criança no meio da sociedade com todas essas interpretações? É ali que nós viemos agora para explicar à comunidade, explicar aos nossos ouvintes de que é um problema normal. Diríamos aqui, ninguém escolhe nascer deficiente, mas a questão é o que é que nós fazemos depois de termos na família, na comunidade, alguém que nasceu com alguma deficiência. Aí sim entra o nosso papel. Certo. E, doutor, quais seriam então as manifestações e as características, não é, que ia comportar-se ou então manifestar-se uma fenda lábio-palatina, uma fissura lábio-palatina? Muito bem. A fissura labiopalatina é inconfundível. Não existe nenhuma outra patologia que se possa confundir com ela. Características: ausência de união dos lábios. É visível até em personagens famosos, alguma cicatriz aqui no meio entre os dois lábios, muitas das vezes resultante de cirurgia. Então, primeira característica: ausência de ligação entre os lábios do lado esquerdo do lábio direito. Segundo, existe alguma anomalia da formação do próprio nariz. Se nós não temos a união dos dois lábios, o septo nasal também é afetado. Terceira característica importante pode ser a presença da comunicação entre a boca e a cavidade nasal. Essas três características importantes constituem o quadro clínico das fissuras labiopalatinas, embora possam dar outras consequências. Certo. E importa-nos também saber qual é a causa da fissura labiopalatina. Qual é a real causa? O que está por detrás desta falta de junção e criando essa fissura labiopalatina, doutor? Muito bem. Enquanto nós falamos das causas, é importante dizer aqui que não é comprovado cientificamente que a feitiçaria é causa das fissuras labiopalatinas. É importante deixar isso claro. E nas causas para o surgimento das fissuras labiopalatinas, precisa haver associação de causas. Dizemos nós que é multifatorial. Esses fatores é uma carga genética, alguém que tenha alguma informação genética de má formação na família, e fatores ambientais. Nos fatores ambientais existe, por exemplo, o tabagismo, existe também o alcoolismo,
para além de consumo de medicamentos. Pessoas que consomem corticosteroides durante o primeiro trimestre de gestação, pessoas também que consomem fármacos anticonvulsivantes, essas pessoas estão expostas a nascerem crianças com fissuras labiopalatinas se isso acontecer no primeiro trimestre de gestação. São essas as principais causas. Um fator genético ou um fator ambiental, que pode ser alcoolismo, tabagismo, consumo de medicamentos. Certo. E, doutor, as fissuras labiopalatinas, elas têm cura? E no que consiste a cura das fissuras labiopalatinas? Muito bem. As fissuras labiopalatinas, elas têm cura, muitas das vezes sem deixar sequelas. A principal forma de tratamento é por intermédio de uma cirurgia de correção, que acontece nos primeiros 3 meses de vida. E essa cirurgia é feita geralmente com uma equipa multidisciplinar, que inclui talvez um fonoaudiologista, inclui lá um cirurgião plástico, inclui também um médico dentista. Então, são essas 3 principais especialidades que fazem a cirurgia de correção. Mas nós vemos aqui que a indicação é fazer a correção nos primeiros 3 meses. Mas temos na comunidade pessoas já adultas que ainda são cometidas por este problema. Indicamos a elas que possam se dirigir a algum centro de saúde, algum hospital de referência, que faz de forma gratuita correção de fendas labiopalatinas. Isso é muito importante. Certo, doutor. E quando procuramos ajuda, quando no momento certo, procuramos ajuda para que possamos ter uma intervenção antepada ou então precoce da fissura labiopalatina, doutor? Muito bem. Aqui nós indicamos a primeira coisa. Se nós conhecemos alguém, temos alguém na família, vizinho, na comunidade, no bairro ou em qualquer outro sítio, que tem uma fissura labiopalatina, nos primeiros 3 meses, é sempre bom fazer a correção porque deixa menos sequela. Se não se fez nesse primeiro trimestre de vida, é importante mesmo assim encaminhar para as campanhas. Para além das campanhas, este é um procedimento que realiza-se de forma rotineira nos 4 principais hospitais do país. Estamos a falar dos hospitais centrais. Há sempre uma campanha de correção de fendas labiais. Vamos encaminhar essas pessoas para a consulta de estomatologia e lá serão atendidas da melhor forma possível. Certo. E que complicações adviam, sim, podem advir, sim, de uma fissura labiopalatina não corrigida ou não seguida devidamente? Que complicações podem surgir? Bem, as complicações são várias e são bem conhecidas. Primeira coisa, se nós não temos a união dos 2 lábios, temos a complicação estética. Temos a afecção estética, a harmonia do rosto é afetada. Para além dessa harmonia do rosto, temos também a comunicação entre a boca e a cavidade nasal. E nós sabemos que a cavidade nasal realiza uma principal função, que é a respiração. O ar tem que ser filtrado, tem que ser aquecido, tem que ser arrefecido, umedecido para passar com qualidade. E se nós temos essa comunicação, a pessoa respira tanto pela narina e pela boca, e a qualidade do ar que a pessoa inspira não é das melhores, porque não passou por essas todas as fases da respiração. Isso é também uma complicação. Outra coisa importante é dificuldade de alimentação. A comida que é colocada pela boca também vai à cavidade nasal. As crianças têm dificuldade de sugar o leite da mama da mãe, porque tem essa deficiência. Então, essas são algumas das principais dificuldades que são apresentadas com os indivíduos que não corrigem as fissuras labiopalatinas. E é importante, eu vejo aqui a questão estética, mas ela de alguma forma poderá afetar aquilo que é o autoestima, não é? Do paciente ou do indivíduo que sofre de uma fissura labiopalatina. Como é que tem sido o acompanhamento destas pessoas para que possam primeiro aderirem à consulta e finalmente conviver com esse... E como é que é a vida depois dessa correção? O que é que se espera do indivíduo que tenha sido submetido, ou então o momento antes, não é, pré e pós-operatório, no que concerne o seu autoestima, ou que no que concerne a sua vida, o encarar desta nova realidade? Não sei se me faz perceber, doutor. Muito bem. Nós dissemos aqui que o atendimento desses pacientes é multidisciplinar.
diferentes profissionais participam desse processo, muitas das vezes até também com acesso a consultas de psicologia. É importante referir aqui que esses pacientes que têm essa afecção estética, essa autoestima muitas das vezes afetada, não só dos pacientes, mas também dos familiares à volta, com assistência médica, o principal objetivo da correção das fendas labiopalatinas é primeiro restaurar a estética do indivíduo. E 2, 3 meses depois da cirurgia, é um indivíduo totalmente diferente, totalmente recomposto. Isso já, por si só, já é um remédio para a alma. O indivíduo nasce para si e começa a se ver com uma aparência diferente e ganha essa autoestima, estamos aqui a dizer. Isso também acontece a nível da família. Se eu tinha vergonha de apresentar um irmãozinho meu que tem alguma deficiência, após a correção, não é quase que complicado identificar que esse indivíduo padecia de uma fissura. E por causa disso, a aceitação também no meio social é maior desse mesmo indivíduo. Então, penso eu que há uma restauração quase que completa de todas as funções que antes eram perdidas. Certo. E estamos mesmo a caminhar para a reta final. Eu gostava de pedir aos nossos internautas lembrá-los do nosso tradicional like e também de comentar e partilharem com a Então é importante falarmos, eu tenho dito que vale mais prevenção do que o tratamento, porque por ser uma forma acessível, uma forma não é barata, uma forma melhor, porque nós temos uma intervenção, ou seja, não incorremos aquilo que são os danos de todo o processo de tratamento. Que medidas, então, podemos tomar para que não possamos passar, ou seja, até corrermos, ou seja, sermos potenciais a termos filhos com fenda, com fissura, nesse caso, lábio-palatino, doutor? Muito obrigado. É o seguinte, em relação às más formações, nós temos os fatores ambientais. E é nesses fatores ambientais que nós vamos trabalhar. Não ao alcoolismo, não ao fumo do cigarro, e também o controle com relação à medicação que está sendo feita com a mãe no primeiro trimestre de gestação. Essa é a parte humanamente possível de fazer. Então, nós temos uma outra parte, é que nós não controlamos muito bem a parte genética do indivíduo. E, como dissemos no início, o nascer com alguma má formação não é escolha dos pais, nem é escolha do indivíduo que nasceu. O nosso lado preventivo cinge mais em identificar as pessoas com este problema, encaminhar de forma antecipada para serem corrigidos e, com isso, voltar à vida normal. Então, por isso mesmo, da importância deste tema ser abordado no nosso meio, pelo nosso canal de televisão, é justamente para chamar a responsabilidade de cada um de nós. Onde quer que nós andemos e passemos, encontramos alguém com alguma fissura, com alguma fenda, nós temos um papel educativo, que é conversar com esse indivíduo, fazer compreender aos familiares e aos pais de que é um problema possível de corrigir e vamos indicar este indivíduo a algum centro de saúde que faça essa correção. Essa é a principal prevenção que nós temos. E, de forma geral, chamamos de prevenção secundária, quando não podemos impedir o aparecimento, mas podemos tratar de forma antecipada. Certo, muito obrigado, doutor. E nesse momento, para terminar, eu gostava mesmo de pedir, doutor, para que deixar ficar aqui uma mensagem para o nosso internauta no que concerne a fissura lábio-palatina. Que mensagem de conselho gostava de partilhar com os nossos internautas? Muito bem. Ao terminar esta conversa sobre as fissuras lábio-palatinas, é importante entender que cada um de nós somos agentes de saúde na comunidade onde vivemos e saímos aqui com um papel importante. Se nós vemos alguém que padece de alguma coisa, embora não possamos ajudar de forma direta, mas conhecemos quem pode ajudar, é melhor encaminharmos esse indivíduo. Então, temos todos que participar na vigilância ativa na nossa comunidade. Se temos uma criança, um adulto com algum problema desses, que é a fissura lábio-palatina, nós temos que encaminhar esse indivíduo às instituições competentes para fazerem a correção, pois o impacto da restauração desse indivíduo é notável e o indivíduo muda completamente de vida. Então, o convite que eu quero fazer é justamente esse, e ao terminar, não esqueçamos de dar um like, de inscrever-se nesse canal, de compartilhar os nossos conteúdos, porque só assim podemos crescer, só assim podemos compartilhar muito mais conhecimento relacionado à saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo por ter colocado à disposição para partilhar aqui o seu saber. E aos nossos internautas já está feito então o convite para que possam ser agentes comunitários, possam estar de olho, possam sensibilizar amigos e familiares
que tenham essa deformidade, porque afinal de contas tem aqui uma oportunidade de poderem se beneficiar de uma cirurgia e assim voltarem ao seu estado normal. Então, assim que esteve deste lado, nosso muito obrigado por ter se juntado ao programa Mais Saúde. Queremos desde já dizer que, olha, nós estaremos de volta na próxima semana com mais temas de saúde e você é o nosso convidado especial para se juntar mais vezes ao programa Mais Saúde. E assim, quero então desde já desejar uma boa noite, bom descanso e fique deste lado, cuide muito bem da sua saúde. E até lá, o nosso muito obrigado.